nas águas do Caribe e do Pacífico Oriental. Embarcações seguem sendo vigiadas e atacadas em segundos sob impacto de mísseis americanos. Mais de 200 criminosos já morreram nesses ataques americanos em pouco mais de um ano. Agora, o mesmo poder de fogo deve se expandir para grandes operações que podem envolver um país agora aliado. Essa mudança marca o ponto mais alto de uma escalada que começou com as prioridades declaradas por Donald Trump ao reassumir a presidência dos Estados Unidos em janeiro do ano passado. Desde o primeiro dia, ele definiu 3 eixos claros: proteger as fronteiras do país contra o fluxo de drogas e imigração ilegal, intensificar a pressão sobre a China pelo fornecimento de precursores químicos que alimentam a produção de fentanil e tratar o tráfico de narcóticos como terrorismo e não apenas como crime comum. A designação de cerca de 20 organizações criminosas latino-americanas como grupos terroristas estrangeiros abriu caminho legal para o uso da força militar. O que começou como interdições no mar se transformou em uma campanha letal batizada de Operação Southern Spear. Desde setembro do ano passado, as forças americanas realizaram mais de 60 ataques contra embarcações acusadas de transportar drogas nas costas do Caribe e do Pacífico Oriental. Mais de 200 pessoas foram mortas. Os alvos, segundo o governo americano, eram narcoterroristas ligados a organizações designadas. Poucas informações e evidências públicas foram apresentadas e a legalidade das ações continua sendo questionada por especialistas. Ainda assim, a campanha avançou sem interrupção. Em março deste ano, o Equador se tornou o primeiro país a autorizar operações conjuntas em terra. Tropas americanas e equatorianas realizaram ataques a laboratórios e instalações ligadas a cartéis. Um desses ataques, segundo investigações posteriores, até atingiu por engano uma fazenda de gado. A expansão para o continente ganhou um novo impulso na semana passada. Durante um exercício militar na selva do Panamá, o secretário de guerra Pete Hegseth anunciou que a Colômbia, a Guatemala e Honduras haviam concordado em permitir operações militares conjuntas contra grupos criminosos em seu território. A Guatemala negou o acordo com medo de uma retaliação do crime, afirmando que qualquer missão desse tipo exigiria aprovação do Congresso. Já a Colômbia, no entanto, tomou uma decisão oposta ao da Guatemala. Abelardo de la Espriella, o El Tigre, assumiu a presidência colombiana no início deste mês, alinhado a Trump e eleito como a promessa de esmagar o tráfico de drogas pela força. Ele solicitou o envolvimento militar americano direto e maior. Hegseth confirmou o pedido, dizendo: será como os ataques às embarcações e drogas. O mesmo efeito em terra. Estamos trabalhando com o Equador, com a Colômbia e com parceiros para levar a luta às organizações terroristas designadas em terra. O alvo principal na Colômbia é o Exército de Libertação Nacional, o ELN, o último grande grupo guerrilheiro do país. Outras organizações armadas ligadas ao tráfico também entram na mira. As operações seriam conduzidas sob autorização e com participação direta das forças colombianas. Faça como os nossos membros para assistir a vídeos inéditos com análises completas e ter acesso a outros conteúdos. Venha fazer parte do nosso canal. Clique aqui neste botão de Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Os ataques no mar interromperam rotas de transporte, mas não destruíram a infraestrutura de produção. Laboratórios, acampamentos e redes de comando permanecem em terra, muitas vezes em áreas de difícil acesso controladas por grupos armados. Operações terrestres permitem inteligência compartilhada, uso de drones e forças especiais americanas, apoiando unidades colombianas em ataques precisos. O modelo equatoriano serve de referência, com ações rápidas, coordenadas e com o objetivo de desmantelar redes antes que elas se adaptem. A tensão cresce porque a história da presença militar americana na América Latina carrega um legado sensível. Décadas de apoio a governos e de intervenções
deixaram marcas de desconfiança sobre a soberania. Agora, com líderes conservadores eleitos em vários países da região, Washington encontra parceiros mais expostos. De lá, Espriella já prometeu erradicar cultivos ilícitos de forma definitiva e juntou-se à coalizão regional criada pelos Estados Unidos, a chamada America's Counter-Cartel Coalitions, a Coalizão Americana contra Cartéis, chamada de A3C. A assistência americana anunciada chega a $1 bilhão em apoio de segurança. A conexão com a China entra nesta equação de forma indireta, mas constante. Washington acusa Pequim de subsidiar a exportação de precursores químicos usados na produção de fenta no México e também em outras rotas. Tarifas adicionais e restrições comerciais foram aplicadas. O combate ao narcoterrorismo, na visão da Casa Branca, também corta uma fonte de influência e financiamento que se entrelaça com interesses chineses na região. O que isso significa na prática? Os Estados Unidos estão transformando o combate ao tráfico em uma campanha militar sustentada, com regras e engajamento muito semelhantes às usadas contra o EI e também a Al-Qaeda. A Colômbia, maior produtora mundial de coca, torna-se o próximo campo de testes. Se as operações começarem, o padrão será o mesmo dos ataques no mar, com ações rápidas, letais e com pouca transparência pública sobre as evidências, já que um ataque de míssil, seja por um helicóptero, um caça de combate ou até mesmo um drone remotamente controlado, sobrará pouca coisa para contar história. Faça como esses membros aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, análises completas e lives exclusivas para membros. Venha então fazer parte, basta clicar nesse botão de Seja Membro, que aparece logo abaixo do vídeo para ter acesso. Deixe nos comentários a sua opinião. Você acredita que as operações conjuntas em terra na Colômbia serão eficazes contra o narcoterrorismo ou correm o risco de gerar mais instabilidade na região? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações.